Olá, eu sou a professora Eliane Vieira e na aula de hoje nós vamos fazer exercícios de concordância, tanto concordância verbal, deixe-me colocar aqui para você, quanto concordância nominal. E por que nós vamos fazer exercícios de concordância? Porque esta, na minha opinião, é a melhor forma de você memorizar tanto as regras de concordância verbal quanto as regras de concordância nominal. Sempre é importante, depois que você estudar a parte teórica, você treinar, você fazer exercícios. E hoje eu vou te ajudar nesta etapa, tudo bem? Então vamos lá, o que eu fiz aqui? Eu separei para esta aula 7 frases, algumas delas foram retiradas de provas anteriores de concursos e todas essas frases têm um desvio de concordância. Lembrando, a gente está falando tanto concordância verbal quanto concordância nominal, então você vai precisar ter um olhar bastante atento para você conseguir identificar esses desvios. O que eu vou fazer? Eu vou ler cada uma das frases e aí você tem tempo de verificar o erro. Se possível, anote aí no seu caderno cada um desses erros e depois eu vou corrigir essas frases e te dar algumas dicas, fazer também alguns pontos de revisão sobre essa matéria tão importante, tudo bem? Então vamos lá, a frase número 1 diz assim, todos têm o mesmo objetivo, 2 pontos, ser feliz. Número 2, houveram muitas especulações sobre o mercado imobiliário. E aí, qual é o erro que você acha, qual o desvio que você acha que tem aqui na número 2? Dá uma pausa aí e tente resolver. Agora vamos para o número 3. Olha, os estudos indicam que fazem muitas décadas que o meio ambiente vem sendo afetado pela excessiva industrialização dos países do hemisfério norte. Número 4, é necessária uma campanha de incentivo à leitura infantil. Número 5, nunca deveria existir essas saídas de presídios para tirar folgas em casa ou visitas íntimas. E o número 6, cada um dos edifícios contém uma torre. Número 7 e última, realmente procede. Em meio a tais abusos no gasto de verbas públicas, as críticas dos contribuintes. Então, repetindo, em cada uma dessas frases há um desvio de concordância. Lembrando, nós estamos falando aqui tanto da concordância verbal quanto a concordância nominal. Tudo bem? Espero que você já tenha encontrado cada um desses desvios. Se você ainda não encontrou, não tem problema. Eu estou aqui para te ajudar a ter um olhar mais atento, mais aguçado para você conseguir identificar esses desvios na sua prova, de repente em um texto e etc. Tudo bem? Então vamos lá, todos têm o mesmo objetivo. 2 pontos, ser feliz. Qual o problema aqui? Qual o desvio em relação a essa frase? O problema, deixe-me marcar aqui para você, está neste verbo. O que você precisa saber especificamente sobre a concordância com o verbo ter? Nessa frase número 1, nós estamos trabalhando a concordância verbal. E a concordância verbal tem um princípio. O verbo ele vai concordar em número e em pessoa com o núcleo do sujeito. Ótimo. Só que aqui tem algo a mais aqui. Por quê? Nós temos o verbo ter. E em relação à concordância, você precisa lembrar o seguinte. Se o verbo ter for utilizado na terceira pessoa do singular, preste atenção. Ele não vai receber qualquer tipo de acento, qualquer tipo de marcação. Porém, se ele for utilizado na terceira pessoa do plural, eles, nós devemos obrigatoriamente colocar o chapeuzinho do vovô aqui para marcar essa pluralidade, ou seja, marcar que este verbo está na terceira pessoa do plural. Este acento aqui é chamado de acento diferencial, ou seja, ele diferencia nada mais, nada menos que a terceira pessoa do singular da terceira pessoa do plural. É isso que este acento faz, esta é a função dele na frase. Agora vamos voltar aqui para a frase número 1 e vamos identificar o sujeito. Para identificarmos o sujeito, a gente faz uma pergunta ao verbo. Quem tem o mesmo objetivo? Todos. Então, todos é o sujeito da nossa oração. Agora preste atenção. Esse sujeito está na terceira pessoa do plural. Se ele está na terceira pessoa do plural, eu jamais posso deixar o
verbo sem o acento circunflexo. Eu preciso obrigatoriamente, pessoal, é obrigatório isso aqui, não é facultativo. Eu preciso colocar o acento circunflexo para dizer assim, olha só, esse verbo aqui está na terceira pessoa do plural também, fazendo a concordância perfeita, a concordância verbal magnífica com o sujeito que também está na terceira pessoa do plural. Então esse é o desvio da frase número 1. Vamos ver o desvio da frase número 2? Olha só, houveram muitas especulações sobre o mercado imobiliário. Este erro aqui é muito, mas muito explorado em provas de concurso. É o verbo haver, deixe-me colocar aqui ao lado para você, esse aqui é o nosso resumo. Isso aqui é muito importante, esses esqueminhas que eu faço aqui para você, porque eles facilitam muito na hora que você for resolver uma questão de concordância, tá? Não somente resolver uma questão, mas também quando você for escrever um texto. E eu faço isso lá na Rota de Estudo, que é o meu curso completo de língua portuguesa. Se você quiser conhecer, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Então vamos lá, vamos falar sobre o verbo haver. Olha o que acontece aqui. O verbo haver, ele normalmente não é, preste atenção, impessoal. Exatamente isso. O verbo haver normalmente tem uma pessoa a que ele se refere. Isso acontece com a maioria dos verbos. Porém, existem alguns casos em que o verbo haver assume uma impessoalidade, ou seja, ele é um verbo impessoal. O caso mais famoso de todos é quando ele estiver no sentido de existir. Então, se o verbo haver estiver no sentido de existir, ou seja, ele puder ser trocado pelo verbo existir, sabe o que acontece? Você precisa lembrar, ó, isso aqui você não pode esquecer, que o verbo haver é um verbo impessoal. E o que eu quero dizer com verbo impessoal assim na prática? Veja que o verbo impessoal, olha só para esse prefixo aqui. O prefixo in indica negação e impessoal significa aquele verbo que não tem uma pessoa para fazer referência, ele não se refere a qualquer pessoa. E o que isso tem a ver com a nossa concordância verbal, que é o caso aqui da frase número 2? Tem a ver algo muito, assim, é algo que vai te ajudar bastante. Toda vez que o verbo haver estiver no sentido de existir, pode ser ocorrer, pode ser acontecer também. Porém, em relação às provas, esse aqui é o que mais aparece, tudo bem? Então, toda vez que ele estiver nesse sentido de existir, ocorrer, acontecer, ele será um verbo impessoal e ele sempre ficará na terceira pessoa do singular. Eu não posso, de maneira alguma, deixar o verbo haver, ou melhor, flexionar o verbo haver. Sabe por quê? Porque eu já falei, ele é um verbo impessoal. Ele não se refere a uma pessoa gramatical. Então, se ele não se referir a uma pessoa gramatical, ele sempre ficará na terceira pessoa do singular. Então, eu não posso escrever, houveram muitas especulações. Eu preciso escrever assim, ó, houve, deixa-me acertar este V aqui, houve muitas especulações, aí fica perfeito. Talvez agora você possa estar se perguntando, mas Eliane, muitas especulações não é o sujeito do verbo haver? Não é o sujeito do verbo haver. Neste caso aqui, o verbo haver é transitivo direto e muitas especulações não é nada mais, nada menos do que o complemento desse verbo. É, portanto, o objeto direto. Então não esquece, porque essa frase número 2, essa regra explorada na frase número 2 é muito cobrada nas provas. Então, houve muitas especulações. Perfeito. Agora vamos para a número 3. Ela diz assim, ó: os estudos indicam que fazem muitas décadas. Eu já quero parar aqui, porque aqui a gente também tem um outro caso que é muito explorado em prova e muitas pessoas erram no dia a dia. É o caso também aqui do verbo haver. Tem muitas pessoas que falam houveram muitas especulações, houveram muitos problemas e a gente já sabe que isso não está correto, tudo bem? E em relação ao verbo fazer, o que eu preciso te falar sobre este verbo? Que o verbo fazer normalmente
é pessoal. Só que em alguns casos ele não é pessoal. É o caso aqui da frase número 3. Vamos ler novamente, ó. Os estudos indicam que fazem muitas décadas. Eu gostaria que você olhasse para esta parte aqui, ó, muitas décadas. Isso aqui é a ideia de tempo, certo? Tempo decorrido, tempo passado. E o que você precisa lembrar? Que toda vez que o verbo fazer estiver no sentido de tempo decorrido, vou colocar aqui para você, tempo decorrido. Eu espero que você esteja anotando isso aqui, porque isso essas dicas aqui são preciosas para te ajudar a resolver as questões de uma maneira mais fácil e mais rápida também. Então, toda vez que o verbo fazer estiver no sentido, ou melhor, indicando tempo decorrido, ele fica igualzinho ao verbo haver. Ele será um verbo, vou puxar uma setinha para cá, ó. Ele será um verbo impessoal. E você agora já sabe que o verbo impessoal é aquele verbo que não tem uma pessoa gramatical para ele se referir. Se ele não tiver uma pessoa gramatical, adivinha, ele também ficará na terceira pessoa do singular. Então eu não posso dizer os estudos indicam que fazem muitas décadas. Nada disso. A forma correta, sem desvio de concordância, é os estudos indicam que faz muitas décadas. Deixe-me fazer o seguinte aqui. Eu vou puxar uma setinha para cá e vou escrever faz aqui, tudo bem? Então, faz muitas décadas. Vamos ver agora a número 4. Ó, até esse momento, número 1, deixe-me marcar aqui para você, ó, número 1, número 2 e número 3, essas três frases estavam trabalhando a concordância verbal, ou seja, a concordância do verbo com o núcleo do sujeito. Na frase número 4, eu vou colocar com uma outra cor aqui, para a gente ter uma diferenciação. Vou colocar com um verdinho aqui. Na frase número 4, a gente vai trabalhar a concordância nominal, ou seja, a concordância entre os nomes, sendo mais específica entre o substantivo e os seus determinantes. Por exemplo, artigo, numeral, adjetivo, pronome e etc. E aqui tem, na número 4, uma estrutura que é bastante cobrada em prova. Olha só, é necessária uma campanha de incentivo à leitura infantil. Eu gostaria que você olhasse para esta estrutura aqui, ó, composta de um verbo de ligação, que é o verbo ser aqui conjugado, e um predicativo. Então, a gente tem essa estrutura, é necessário. Com essa estrutura, preste atenção agora. Você vai precisar observar, primeiro, se o sujeito desta oração tem um determinante. Vamos fazer isso bem passo a passo. Primeiro, eu preciso identificar cadê o sujeito desse verbo aqui, certo? Então, eu tenho o verbo ser aqui, eu faço a pergunta ao verbo para encontrar o sujeito. Então, eu faço a pergunta assim, ó, o que é necessário? E esse verbo me responde que é uma campanha de incentivo. Eu vou só até aqui uma campanha, que é o que me basta aqui para você entender aonde eu quero chegar. Uma campanha de incentivo à leitura infantil. Tudo bem, isso aqui é o sujeito. Mas eu preciso analisar se o núcleo do sujeito está determinado. Eliane, o que você quer dizer com isso? Vamos lá, passo a passo. Primeiro, o núcleo do sujeito normalmente é o quê? É aquela palavra mais importante do sujeito, que carrega toda a significação do sujeito. Eu não posso tirar essa palavra, porque senão a frase perde o sentido, e além disso, esse termo não está preposicionado. Logo, eu sei que o núcleo do sujeito é o termo campanha. Perfeito. Se o termo campanha é o núcleo do sujeito, e eu falei para você que a gente precisa identificar se esse núcleo do sujeito está determinado, preste atenção agora, ó. Eu tenho aqui um elemento que está determinando esse núcleo. Que elemento é este? Ó, uma é um artigo. Então, o artigo que atua como um determinante na nossa língua. Se houver o artigo aqui acompanhando o núcleo do sujeito, esta expressão não pode ficar no masculino, ela não pode. Ela precisa obrigatoriamente, vou puxar uma setinha para cá, ela precisa obrigatoriamente ficar no feminino. Então, assim, ó, é necessária o quê? Uma campanha, ó, uma campanha. Eu não sei se você percebeu, mas essa frase está na ordem indireta, uma vez que o sujeito está depois do verbo. Colocando essa frase na ordem direta, ou seja, o sujeito vem antes, assim, ó, nessa estrutura, sujeito mais verbo mais complemento, nós temos o seguinte:
uma campanha é necessária. Eu vou colocar da forma como ela estava aqui, ó. Uma campanha é necessário. Aí você consegue perceber o erro, a inconsistência. Você jamais, em uma ordem direta, falaria ou escreveria uma campanha é necessário. Você colocaria esse predicativo do sujeito aqui no feminino para concordar com uma campanha. Porém, as bancas vão fazer algo que a gente chama de inversão. Elas vão colocar normalmente o sujeito depois do verbo. Elas também podem fazer uma outra coisa. Elas podem distanciar o sujeito do verbo também, fazendo com que você não perceba ou não consiga perceber a relação entre verbo e sujeito. Mas aqui eu já estou mostrando para você. Se isso acontecer, basta você identificar o sujeito da oração, verificar se esse sujeito está determinado. Se ele estiver determinado, aí o predicativo do sujeito fica no feminino. Agora, se não houvesse esse determinante aqui, aí sim seria é necessário campanha de incentivo. Esse é o desvio da frase número 4. Eu espero que você tenha conseguido perceber. Na verdade, eu gostaria de fazer o seguinte agora. Se você está gostando desse vídeo e você ainda não é inscrito no canal, e você ainda não deu o seu like, já pare agora, dá uma pausa aí, deixa o seu like se você não for inscrito ou inscrita, inscreva-se no canal para eu produzir mais conteúdo aqui sobre esse assunto. E já deixa aqui no comentário se você gosta desse tipo de aula, ok? Aula de exercícios para a gente treinar assim de forma mais ativa as regras de concordância. E vamos lá para número 5. Vamos voltar aqui, ó. Nunca deveria existir essas saídas de presídios para tirar folgas em casa ou visitas íntimas. O que eu gostaria que você percebesse? Essa estrutura aqui, ó, deveria existir. Bom, lá em cima, na frase número, deixe-me voltar aqui, ó, na frase número 2, eu falei para você que o verbo haver, se ele estiver no sentido de existir, ele é um verbo impessoal, portanto ele ficará na terceira pessoa do singular sempre. Isto não vai mudar. São poucas coisas na língua portuguesa que a gente pode falar sempre. Você que é estudante, você sabe muito bem disso. Mas aqui eu posso dizer que sempre será assim. Agora, eu falei verbo haver no sentido de existir. E se fosse o próprio verbo existir? E aí, Eliane, o que a gente faz nessa situação? Bom, é muito simples, porque o verbo existir ele é um verbo pessoal. Se o verbo existir, deixa-me colocar essa informação aqui para você, porque ela é extremamente importante. Ó, o verbo existir, ele é um verbo, como eu disse, pessoal. Se ele é um verbo pessoal, veja, ele vai se referir a uma pessoa gramatical, uma vez que ele é um verbo pessoal. Se ele se refere a uma pessoa gramatical, a concordância vai ocorrer naturalmente em número e em pessoa. Por quê? A regra geral de concordância verbal diz que o verbo deve concordar com o núcleo do sujeito, como em número e em pessoa. Vamos pegar toda essa parte teórica e vamos aplicar a esta frase aqui. Vamos lá, ó. A gente tem assim, nunca deveria existir essas saídas. Para eu encontrar o sujeito, eu preciso fazer uma pergunta a essa estrutura verbal, a essa locução aqui. O que nunca deveria existir? Bom, o verbo me responde que são essas saídas de presídios. Perfeito. Essas saídas de presídios. Agora, eu preciso encontrar o núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito está aqui, ó, é saídas, é o termo saídas. Percebeu que o núcleo do sujeito está no plural? Se ele está no plural, o verbo vai concordar em número e em pessoa com ele. Agora, você pode estar se perguntando assim, mas Eliane, aqui não é só o verbo existir, é deveria existir. Pois é, quando isso acontecer, eu quero te explicar o seguinte, que nessa estrutura, o verbo existir é o verbo principal e a gente não mexe com o verbo principal. Ele sempre vai ficar em uma das formas nominais que nós temos na língua portuguesa. Quais são essas formas nominais? Particípio, infinitivo ou gerúndio. Ele tá aqui no infinitivo, ele fica quietinho, a gente não mexe. A gente vai mexer neste carinha aqui, ó, que é chamado de verbo auxiliar. Será o verbo auxiliar que vai fazer essa concordância com o núcleo do sujeito. É exatamente isso. Ah, sempre será assim? Sempre será assim. O verbo auxiliar, ele vai carregar essa flexão. É ele que vai concordar com o núcleo do sujeito. Então, o que eu faço aqui?
eu simplesmente vou puxar uma setinha aqui para você e escrevo assim, ó, nunca deveriam existir o quê? Essas saídas, colocando na ordem direta. Lembra que eu falei para você na frase número 4, no exercício número 4, que uma das coisas que as bancas vão fazer é tentar te confundir, ou seja, fazer com que você não perceba onde está o sujeito, onde está o núcleo do sujeito. E, obviamente, se você não perceber onde está o núcleo do sujeito, você não conseguirá perceber a relação que precisa existir entre o núcleo do sujeito e o verbo. Então, aqui o que a banca fez foi colocar a frase na ordem indireta, na ordem inversa. O que você faz? Vamos colocar essa frase na ordem direta. Ó, essas saídas de presídio nunca deveriam existir. Por quê? São essas saídas. Essas saídas, por exemplo, nunca deveriam existir. Aí a frase fica perfeita, tudo bem? Só fazendo aqui o nosso esqueminha, nós temos esta aqui também uma frase que está cobrando aqui a concordância verbal. Agora vamos para a número 6. A número 6, ela é bastante sutil. Vamos lá, ó. Cada um dos edifícios contém uma torre. Talvez você tenha pensado assim, ah, mas Eliane, não tem erro aqui não. Eu acho que você se enganou. Bom, vamos analisar passo a passo. Esse verbo aqui, eu gostaria que você olhasse para este verbo, ó, conter. Esse verbo, ele é um verbo derivado. Ele é parente, digamos assim, do verbo ter. Porque nós temos aqui em sua estrutura, deixe-me voltar aqui, ó. Vou fazer mais um asterisco aqui, ó. Conter. O que a gente precisa saber acerca de concordância com esse tipo de verbo, com os verbos derivados do verbo ter? A gente já aprendeu sobre o verbo ter, certo? Agora, em relação ao verbo conter, o que eu preciso que você não esqueça, tá? Eu posso falar assim, ó, ele contém, e eu preciso colocar o grampinho da vovó. É exatamente isso, o grampinho da vovó aqui é o acento agudo. Toda vez que nós tivermos aqui um sujeito na terceira pessoa do singular, sempre será assim. Agora, Eliane, e se esse sujeito estiver na terceira pessoa do plural? Agora vai mudar, ó, presta atenção. Em vez do grampinho da vovó, ou seja, do acento agudo, a gente coloca o chapeuzinho do vovô, ou seja, o acento circunflexo. É exatamente isso. Nossa, mas que complicado. O que acontece? Você vai precisar lembrar, ó, toda vez que for um derivado do verbo ter, você vai precisar prestar atenção a esse ponto aqui. Se o sujeito estiver na terceira pessoa do singular, você vai colocar o grampinho da vovó, o acento agudo. Agora, se ele estiver na terceira pessoa do plural, que eu vou colocar aqui para você, ó, terceira pessoa do plural, você vai colocar o chapeuzinho do vovô ou acento circunflexo. Perfeito. Agora você já tem a base teórica para a gente conseguir identificar o erro aqui dessa estrutura. Vamos lá, ó. Cada um dos edifícios contém uma torre. Bom, eu preciso achar o sujeito da oração. O que contém uma torre? Cada um dos edifícios. Isso aqui é o sujeito da minha oração. E agora, presta atenção aqui, ó. Toda vez que o sujeito tiver essa estrutura aqui, ó, essa expressão, cada um, o verbo sempre ficará na terceira pessoa do singular. Ah, então esse que é o problema? Pois é, para ele ficar na terceira pessoa do singular, você reparou que aqui, ó, tem o chapeuzinho do vovô. E o chapeuzinho do vovô a gente já aprendeu que tá na terceira pessoa do plural. Ah, exatamente isso. Aí você pode me perguntar assim, mas Eliane, olha só, eu achei que esse verbo estaria na terceira pessoa do plural, deixe-me apagar aqui, com o chapeuzinho do vovô para concordar com edifícios. Não, ele não concorda com edifícios. Sabe por quê? Porque edifícios tem aqui, ó, uma preposição e não existe sujeito preposicionado. A concordância ocorrerá com a expressão cada um. E toda vez que ocorrer isso, o verbo ficará na terceira pessoa do singular. Não importa se existir, que é o que a banca vai fazer
com certeza ela vai colocar um monte de elementos aqui, ó, dentro desse sujeito no plural. Não importa se há elementos no plural. O verbo sempre vai concordar com a expressão cada um. Então, é cada um com, tem, com o, isso, com o acento agudo, com o grampinho da vovó. O grampinho da vovó vai te salvar aqui nessa questão, tudo bem? Então vamos lá, essa também é uma questão de concordância verbal. E para a gente finalizar, vamos colocar aqui, vamos ler, na verdade, a frase número 7. Ó. Realmente procede? Em meio a tais abusos no gasto de verbas públicas, as críticas dos contribuintes. Esse recurso aqui, na verdade, essa maldade aqui da número 7, ela poderá aparecer na sua prova. Isso aqui é algo que as bancas fazem para que você não perceba a relação entre verbo e núcleo do sujeito, ou seja, elas distanciam o verbo do sujeito. Eu vou explicar na frase o que eu quero dizer. Ó. Realmente procede. Isso aqui é o nosso amigo verbo. Perfeito. Então, realmente procede. Em meio a tais abusos no gasto de verbas públicas, as críticas. Está vendo que isso tudo aqui pode ser retirado da frase? Deixe-me trocar a cor aqui, pode ser retirado da frase porque a gente está falando de concordância. Isso aqui não é importante para a gente agora. O que importa é isso aqui que está na tela. Realmente procede às críticas dos contribuintes. O que procede? Percebeu? As críticas dos contribuintes, isto tudo aqui é o sujeito da minha oração. E cadê o... Opa, o que é isso aqui? Não sei. Eu queria escrever sujeito, mas eu acho que eu não consegui não. Mas vamos lá, vamos tentar de novo. Olha só, eu tenho aqui as críticas dos contribuintes. Perfeito. Qual o núcleo desse sujeito aqui? Isso, o elemento críticas. Críticas é o núcleo do sujeito. Tá no plural? Tá. Então, o que acontece? A gente já aprendeu. O verbo vai acompanhar esse núcleo do sujeito, tanto em número quanto em pessoa. Então, eu não posso falar ou escrever assim, ó, segundo a norma padrão. As críticas procede? É claro que não. Eu preciso escrever assim. Eu vou puxar uma setinha para cá. Nossa, calma aí. Deixe-me arrumar isso aqui para você, ó. Procedem. Então, são as críticas que procedem. Portanto, o núcleo do sujeito está no plural, críticas, e o verbo também precisa acompanhar o núcleo do sujeito. Fica também no plural. Mas você percebeu que talvez aqui, ó, com tudo isso aqui, toda essa parte explicativa aqui, talvez ficasse um pouquinho mais difícil de você perceber. Mas tente colocar na ordem direta. E não esqueça, ó, a ordem direta, olha para cá, é sempre assim, o sujeito vem antes, deixa eu colocar aqui, ó, ordem direta. O sujeito vem antes, depois vem um verbo e depois vem um complemento. É exatamente isso que você precisa memorizar, tudo bem? Então, essa é a incorreção, é o desvio da frase número 7. Ela também é uma frase que está abordando aqui a concordância verbal. E agora eu queria saber como você foi aqui nesses exercícios. São 7 frases. Coloca aqui nos comentários quantas você acertou e se teve alguma que você achou mais difícil, se você não sabia, enfim, coloque aqui que eu quero saber como você se saiu nos nossos exercícios de concordância. E se você quiser fazer um curso de exercício comigo, assim, nesse modelo aqui, ó, com bastante frases, trabalhando algumas regras gramaticais, mostrando para você onde estão os desvios, enfim, se você quiser fazer um curso de exercícios comigo, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Eu espero que você tenha gostado desta aula, que essa aula aqui tenha de alguma forma te ajudado. Se te ajudou, não esqueça de deixar o seu like, e se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal para você receber as nossas próximas aulas. Uma excelente semana para você, bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!